Olá pessoal, aqui é Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje nós vamos falar aqui na nossa unidade 3 da nossa disciplina de Teologia Sistemática. Hoje nós vamos falar aqui, pessoal, agora dentro da perspectiva da pneumatologia, né? Que nome difícil. Enquanto nós estudamos na primeira e na segunda unidade sobre a cristologia, que é o termo técnico dado ali à doutrina de Cristo, né? Hoje nós vamos, na unidade 3 da nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Então veja, a obra do Espírito Santo, pessoal, é um elemento essencial do plano de Deus. Então isso é importante a gente entender que o Espírito Santo de Deus ele tem uma importância tão grande dentro das Escrituras Sagradas, dentro da revelação de Deus, que ele é um elemento essencial do plano de Deus. O papel do Espírito indica o cumprimento das promessas de Deus, né? O papel do Espírito Santo indica o cumprimento, a concretização, né, das promessas de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do 17 ao 33, declara o cumprimento, por exemplo, ali, daquilo que Joel vai falar. Sobre o Espírito Santo, vai dizer que naqueles dias pessoas vão ter sonhos, pessoas vão ter visões, né? Então, quando ocorre aquele fenômeno ali, por exemplo, do Pentecostes, Atos capítulo 2, e muitas pessoas ali sem entender o que está acontecendo ali, muitos ali, o texto bíblico vai dizer que eles vão julgar aquelas pessoas como embriagadas. E aí é necessário Pedro ali se levantar e falar, pessoal, meus irmãos, varões de Israel, nós não estamos embriagados, né? Até porque são 9 horas da manhã. Lá vai ter um termo lá, uma expressão lá, mas que na verdade significa 9 horas da manhã. Por quê? Por que Pedro fala isso? Porque dentro aí da cultura judaica, geralmente o judeu, o jejum dele é até às 9 horas, né? Por isso que ele vai dizer, olha, é 9 horas da manhã, então nós não estamos embriagados, né? Mas o que está acontecendo hoje aqui é o cumprimento de uma profecia lá de Joel. Tanto é que Pedro vai citar Joel aqui, como o cumprimento do que Joel falou lá atrás, no Antigo Testamento, né? Falando da questão do Espírito Santo e tudo mais, do derramamento, né, do Espírito Santo. Então veja, tanto que esse evento, esse fenômeno aqui, esse evento é tão importante que muitos consideram, né, que a igreja nasce nesse dia aqui, no dia de Pentecostes. Muitos entendem que a igreja de fato é inaugurada no dia de Pentecostes. Eu falo considerado porque a gente sabe que em qualquer área do conhecimento há várias linhas de interpretação, várias linhas de pensamento, ou uns concordam ou não, mas uma grande maioria, talvez, entende, né, que a igreja foi inaugurada ali no dia de Pentecostes. Então veja, João Batista, por exemplo, ao resumir a esperança do Antigo Testamento e anunciar o que o mais poderoso traria, promete a vinda do Espírito Santo com a vinda de Jesus, como Cristo. Então veja, João Batista vai ser aquele, pessoal, que vai ser ali o precursor, aquele que vai preparar o terreno, o caminho para Jesus. Por isso que vai dizer o quê? Que Isaías vai dizer que vai vir alguém, eis daquele que clama do deserto, né, endireitai os caminhos do Senhor. Estava se referindo a quem? A João Batista. Por isso que Jesus Cristo ele vai explicar que Elias ali vai vir na figura de João Batista, né? Então veja, João Batista, ao resumir a esperança do Antigo Testamento e anunciar o que mais poderoso traria, promete a vinda de quem? Do Espírito com a vinda de Jesus como Cristo. Esse Espírito que será testemunha de Jesus Cristo. Aquele que vai testemunhar Cristo Jesus. Muitas vezes a gente vai ver o Espírito Santo testemunhando sobre Jesus. Interessante que essa palavra esperança, pessoal, muitas vezes ela está ligada ou ela vai significar salvação. Então essa salvação que se esperava ali no Antigo Testamento, essa esperança, né, João Batista ele vai resumir
que essa esperança da salvação no Antigo Testamento agora estava se cumprindo ali através do papel do Espírito Santo com a vinda de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Tanto que, como eu falei agora há pouco, o Espírito Santo de Deus ele vai ter também esse papel para estar o quê? Testemunhando ou testificando as obras de Jesus dentro daquilo que o Antigo Testamento o quê? Já falava, né? Então veja a importância do Espírito Santo aqui. Então, a principal atividade do Espírito, dentro desse contexto aqui, já que nós estamos falando de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, a principal atividade, pessoal, ou uma das principais atividades do Espírito Santo é encher as pessoas com seu Espírito. Dar fortalecimento, dar inspiração, dar autoridade, né? Essa é uma das funções do Espírito Santo. Então, talvez para algumas pessoas, o Espírito Santo de Deus vai ser apenas uma força. Para alguns, o Espírito Santo vai ser uma energia. Mas o que a Bíblia nos revela, nos ensina, é que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele se entristece, ele chora, ele clama, ele ordena, ele fala, ele separa para o ministério. Então ele é uma pessoa. Então nós devemos entender o Espírito Santo não como algo impessoal, mas como uma pessoa que fala, mesmo sendo Espírito, né? Então uma das principais atuações ou atividades do Espírito Santo é encher as pessoas, né? E encher é o termo genérico que Lucas, o evangelista Lucas, vai usar para presença e capacitação. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que vai capacitar a pessoa, é aquele que vai dar essa presença, né? Vai ser presente, vai habitar ali na pessoa, né? Então quem vai dar essa capacitação necessária será o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 4, todos os crentes ficavam cheios do Espírito Santo. Mais uma vez havia capacitação para testificar de Jesus e para oferecer louvor, né? Como diz lá no versículo 11. Aqui o termo cheio também descreve a recepção do Espírito pela comunidade. De acordo com Joel capítulo 2, o Espírito mais uma vez capacita os crentes a testificar de Jesus, quer por meio do louvor individual, ou como de Pedro, em Atos capítulo 4. Quer por intermédio do louvor, ou de toda a comunidade, né? O Espírito é a força motriz por trás da efetividade da igreja primitiva. Jesus concedeu o Espírito não apenas para mostrar a promessa cumprida, mas também a fim de capacitar a igreja para realizar sua missão. Interessante que, falando em missão, interessante que quando nós estudamos o Espírito Santo de Deus, dentro da perspectiva daquilo que Paulo ali entendia, e dentro daquilo que Lucas entendia, em outras palavras, quando a gente estuda o Espírito Santo de Deus dentro da perspectiva paulina de Paulo ele vai ali enfatizar, mostrar, né, o papel do Espírito Santo dentro de uma perspectiva de santificação. Já o evangelista Lucas, ele vai pegar o papel do Espírito Santo, vai mostrar o papel do Espírito Santo dentro de uma perspectiva missionária, né? Ou seja, muitas vezes nós ficamos ali, principalmente para nós que somos pentecostais, para quem é pentecostal, muitos entendem ali, ou enfatiza muito a questão ali das línguas ali em Atos 2, mas na verdade o ponto central ali é justamente essa capacitação do Espírito para a obra missionária. E é isso que a gente não pode perder de vista ali. Ou seja, o enfoque principal ali não é as línguas. Ali é apenas um elemento que aconteceu ali, importante, claro, mas o enfoque principal ali não é aquilo. Mas é a obra capacitatória ali, né? Essa obra de capacitação para poder estar capacitando as pessoas para a obra.
para evangelizar, para pregar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ele vai ter esse papel de capacitação para testemunhar, para pregar Jesus Cristo. Então veja, dentro disso, a gente pode ver que a igreja, para realizar a sua missão de levar a mensagem dos evangelhos ao mundo, ela tinha que entender, teve que entender, que quem estava guiando eles ali era o Espírito Santo. Era ele que estava dando ali as diretrizes, era ele que estava ali guiando o povo ali para essa obra missionária. Isso é importante, porque não pode perder isso de vista. Porque quando ali, Jesus ele já estava dizendo ali, depois os discípulos entenderam, mas ele já estava mostrando ali, olha, é necessário que eu vá, para que outro Consolador venha. Mas não precisa se preocupar, porque naquilo que vocês deveis ou não falar, porque aquilo que vocês falarem, se for necessário, o Espírito ele vai o quê? Falar ali no lugar de vocês. Né? É ele que vai estar falando. Então já mostra esse lado, esse papel do Espírito Santo ali. Né? Então olha, o Espírito Santo no Evangelho de João, pessoal, por exemplo, no Evangelho de João, muito do material concernente ao Espírito Santo encontra-se no discurso de despedida de Jesus dirigido aos discípulos, registrados lá no capítulos 14 a 17. Do capítulo 14 ao 17 vai ser as últimas instruções de Jesus antes de ele subir. Então ele vai estar mostrando ali, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, na casa de meu pai tem várias moradas, né? Então, no capítulo 14 de João, veja só a situação. Jesus esteve com os discípulos todo aquele tempo ali. Mas ali Jesus está dizendo, olha, é necessário que eu vá. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, vocês não vão ficar órfãos. Né? Por quê? Porque eu vou enviar, será enviado outro Consolador. Para estar dando prosseguimento aqui. Né? Então, o que Jesus queria ali é que João quer dizer o seguinte, olha, não precisa se preocupar, porque vocês não ficarão órfãos. Eu vou subir, mas vai vir outro, né? O Consolador. Então olha só, a primeira referência ao Espírito Santo no Evangelho de João é o batismo de Jesus realizado por João Batista, no capítulo 1, versículo 29 e 34. A principal diferença, pessoal, entre o relato de João acerca do batismo de Jesus e o dos sinóticos, ou seja, dos evangelhos sinóticos, é sempre bom lembrar que sinóticos significa semelhantes ou parecidos, que é aplicado ali, né, geralmente ao livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, né, por eles serem parecidos ali em seus relatos, por isso o termo sinóticos. Então, assim, qual é a diferença do batismo ali de Jesus registrado no Evangelho de João e aqueles registrados nos Evangelhos sinóticos? É que mostra o que a diferença vai ser justamente a reação de João Batista. Por quê? Porque João Batista ele vai dizer, olha, que ele viu o Espírito de Deus descer como uma forma de pomba e permanecer sobre Jesus. Então a reação que ele vai ter ali do Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba vai ser uma reação ali que mostra essa importância, essa reação de João Batista. Por quê? Porque o próprio João Batista estava dizendo ali, ele disse, olha, que aquele que vir descer o Espírito Santo de Deus sobre ele é o Cordeiro de Deus. Né? Então ali foi uma espécie de testificação para João, para dizer, ó, ele é o Cordeiro de Deus. Então eu estou testificando que ele é o Cordeiro de Deus para você, João Batista. Então essa é a diferença dos outros evangelhos, é que vai mostrar essa reação, né? Essa reação de ele ver, João Batista, ele mesmo vê ali, de ser testemunha ocular da descida do Espírito Santo ali sobre Jesus. Tanto é, pessoal, que alguns teólogos entendem que ali, nesse episódio de o Espírito Santo de Deus descendo em forma de pomba, foi até uma espécie de um Pentecostes. Não talvez, né, na mesma proporção que foi ali
em Atos capítulo 2, mas que ali foi um momento também importante. Tanto é que a Bíblia diz que veio a voz do céu, Deus falando ali, olha, esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, né? Então era Deus testemunhando sobre Jesus ali, testificando algo ali, também de certa forma para João. Por isso a reação dele, né? Então olha, outro ponto importante é que quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, aquele famoso diálogo lá, né, entre os dois, João diz que o nascimento espiritual, o evangelista João, no seu livro, né, ele diz que o nascimento espiritual não acontece por meios humanos. Alcança-se a regeneração apenas por intermédio da obra do Espírito Santo, não por meio de qualquer esforço humano. Isso aqui é importante, pessoal, porque ali, quem conhece o texto vai lembrar que quando Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, que era necessário um homem nascer de novo, Nicodemos ele vai assim, mas como assim, mestre, nascer de novo? Quer dizer que eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe? Jesus, não. Não é esse tipo de nascimento, mas é um tipo de nascimento espiritual, a qual vai envolver o quê? Essa regeneração, que é uma obra diária, pessoal, do Espírito Santo. Esse papel regenerador é algo que vai ser contínuo nas nossas vidas até a volta de Jesus. Esse papel regenerador não é de nós mesmos, não é do nosso esforço humano, mas será uma obra exclusiva do Espírito Santo, esse papel regenerador. Portanto, esse esforço do ser humano de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa melhor para com Deus, isso não vem de um esforço humano, por mais que eu deseje. O desejo, sim, pode ser algo que vem ali do próprio Espírito Santo tocando em mim, tocando em você, para você, de fato e de verdade, ser uma pessoa melhor para com Deus. Ser uma pessoa melhor diante de Deus. Mas a obra mesmo da regeneração será uma obra exclusiva do Espírito Santo. Isso é importante nós entendermos. Então isso não vem do esforço humano. Esse esforço humano pode ser algo gerado do Espírito Santo, esse desejo de ser uma pessoa melhor diante de Deus. Mas quem de fato vai fazer essa obra da regeneração é o Espírito Santo. Então, toda a existência espiritual do crente depende da obra do Espírito Santo. A passagem mais importante, pessoal, do Antigo Testamento, que relaciona água e espírito, é a de Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao 27, em que água indica purificação da impureza, e espírito refere-se à habitação do Espírito Santo que capacita a pessoa a seguir Deus e a obedecer a Ele de forma mais plena. Interessante que água, pessoal, a água ela vai ter dentro da Bíblia um papel de purificação, mas é interessante que essa prática ou esse entendimento da água como um ato de purificação não é uma prática exclusiva do cristianismo. A gente vai ver que em outras culturas, outras religiões antigas, já se praticavam e praticam essa prática da purificação através da água. Por exemplo, o hinduísmo lá da Índia, a gente vê lá muito o hinduísmo, né, os hinduístas ali se purificando diariamente no rio Ganges, né, em um rio que ali, quem conhece ali sabe que é um rio que vai servir para muita coisa ali, onde eles tomam banho, onde eles usam ali para lavar alimentos, né, onde pessoas são ali queimadas ali como um ritual, né, ali é onde jogam ali no rio Ganges. Então é muito comum ali a gente ver corpos boiando ali, mas é um rio onde os hinduístas consideram aquele rio como um rio sagrado, né? Então eles tomam aquele banho ritual de purificação todos os dias. Então essa prática da água, esse entendimento que a água ela simboliza ali uma purificação, não é algo exclusivo do cristianismo. É importante a gente entender isso também, né? Mas aqui dentro do cristianismo aqui, né, dentro dessa perspectiva do cristianismo, dentro da Bíblia Sagrada aqui, Ezequiel é que vai mostrar essa abordagem mais forte do Espírito e da água, né? Então veja, o que significa a palavra paracletos? Porque
dentro desse estudo da doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia e o paracletos, que é um outro termo ali técnico, né, para o Espírito, mas dentro de uma outra perspectiva, o paracletos entende que o significado de paracletos significa auxiliador no Evangelho de João, por exemplo, e por intercessor lá em 1 João 2:1. Enquanto que para João, no Evangelho de João, o paracletos, que mais uma vez é um termo técnico que é aplicado ao Espírito Santo, mas dentro de uma outra perspectiva, no Evangelho de João, para ele, o paracletos é o auxiliador. E já lá para 1 João 2:1, ele é o intercessor. Então veja, fica claro que o sentido em todos os usos de paracletos no Evangelho de João se refere ao Espírito Santo. Se refere ao Espírito Santo. Enquanto em 1 João 2:1, o sentido se refere a Jesus. Então veja que nós estamos vendo duas perspectivas diferentes aqui. Enquanto para João o paracletos está se referindo ao Espírito Santo, lá em 1 João 2:1 está se referindo a Jesus como esse intercessor. No discurso de despedida, o Espírito Santo, acima de tudo, é retratado como espírito de testemunha ou de testemunho, aquilo que nós falamos lá no começo da aula. O Espírito Santo de Deus vai ser o que vai testemunhar Jesus. É aquele que vai testificar as suas obras, né, aquilo para o qual ele veio. E que serviu ali que fez parte do seu ministério. A principal função dele é testemunhar por Jesus. Isso inclui trazer glória para Jesus ao testemunhar por ele. Portanto, pessoal, pode-se chamar o Espírito de Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito que transmite verdade aos discípulos. E sua função é guiar os discípulos em toda a sua verdade. Então, pessoal, para nós finalizarmos essa unidade, qual é o papel do Espírito Santo? Vai ser também guiar o seu povo, é guiar a sua igreja sempre para a verdade. Até a próxima.